Livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 15. Versículo 15 e o 16. Isaías 49, 15. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Contudo, ainda que ela se esquecesse, eu jamais me esquecerei de ti. Eu te gravei nas palmas das minhas mãos. Os teus muros estão sempre diante de mim. A igreja pode se assentar. Amados irmãos, essa tarde, a Maria perguntou assim para mim: mãe, o que você vai pregar? Eu falei: eu não sei, quem sabe é o Senhor. E realmente, eu não sei, quem sabe é o Senhor. Porque o dia que eu souber, eu não sou digna de subir nesse altar. Porque eu sou igualzinho a você. Não há diferença entre nós. Há particularidades, diferença não. Mas aqui quem manda, quem governa, quem controla, quem cuida, quem zela, é Ele. Esse altar é lugar de sacrifício vivo. Porque a partir do momento que você sobe aqui, que você se posiciona aqui, é igualzinho Davi fez na frente de Golias. Eu não. Mas eu vou em nome dele. E quem tem compromisso com Deus, tem que andar na linha. Porque se você foge da linha do compromisso com Deus, é responsabilidade que você vai ter que assumir e responder. Isso é muito sério, irmãos. E aqui em Isaías 49, o Senhor vem nessa noite nos abraçando, dizendo para nós que ainda que uma mãe se esqueça, Ele não se esquece. Que o meu nome, o seu nome, o nosso nome está gravado na palma da mão dele. Vamos trazer isso para nós? Qual a maior expressão de amor na terra? É o amor de uma mãe. E o Senhor desce, falando com o povo, e dizendo para eles, comparando o amor dele, que é 1000 vezes superior ao de uma mãe, para que o povo venha entender que o amor dele não tem barreira, não tem limite. A mãe ama o filho, seja ele o que for e como for. Ela chora por ele, ela zela dele, ela cuida dele, ela se compadece dele, ela se alegra com ele. As vitórias de um filho são as vitórias de uma mãe. As derrotas de um filho também são as derrotas de uma mãe. E o Senhor desce e se compara com uma mãe. Se você olhar o versículo 14, o Senhor está falando com Israel e ele fala assim: mas Sião lamenta. E aí vem a questão assim, ó: ora Yahvé, Yahvé, ora Deus nosso, Deus conosco, me abandonou, o Eterno me desamparou. Essa é a pergunta que Israel está fazendo ao Senhor. E aí o Senhor responde a eles, dizendo que o amor dele, ainda que uma mãe se esqueça, ele não vai esquecer do povo prometido. Ele não vai se esquecer daqueles que nele esperam e confiam. E aí ele ainda fala que o nosso nome está gravado na palma da mão dele. Um amor maior do que qualquer outro amor, que qualquer pessoa possa experimentar. E você já provou desse amor? Você já sentiu o calor desse amor? Como você tem guardado e zelado desse amor? É um lamento com uma resposta. Eu não sei por que o Senhor, nessa noite, trouxe a palavra nessa dimensão de um lamento com uma resposta. Eu só sei que desde a hora que eu cheguei aqui, eu estou escutando o Senhor ministrar os corações. Aleluia.
Se você está no culto e você ouviu os hinos que foram cantados, você já conseguiu entender e perceber que o Senhor está nos abraçando nesta noite. Quem sou eu para ressuscitar o morto? Quem sou eu para fazer o cego enxergar, o mudo falar? Mas Ele é. Aleluia! Quem sou eu para dizer assim, como mãe, que eu nunca esqueci uma das minhas filhas na escola? Eu não posso falar isso não. Eu já fiz isso. Mas todavia, em nenhum segundo, os olhos do amado saíram de cima delas, dele, dos seus, de nós. É um amor que supera barreiras e limites, irmãos. E se hoje você queria uma resposta para a sua situação, o próprio texto está te respondendo. É só você prestar atenção. Eu não me esqueço de ti, assim diz o Senhor. E o Senhor desce neste lugar hoje para falar conosco no particular e nos renovar a nossa esperança, as nossas forças, para que nós possamos continuar caminhando na presença. Ei, Isaías 40:31. O que está escrito em Isaías 40:31? Os que esperam em quem? Em mim? Não. Não é meu nome que está lá, não. É os que esperam no pastor José também não. É os que estão esperando na placa da igreja? Não. Os que esperam no Senhor, em quem nós temos esperado. E aí vem o Senhor nos fazendo outra promessa. Ele vem falando de renovo. Vem falando que vão voar, que vão caminhar, que vão romper barreiras, que vão romper limites. Ei, o seu Deus é ilimitado. Quem tem limite é você. Então vamos sair das nossas barreiras, das nossas pequenez, para viver o sobrenatural de Deus, que Ele está derramando neste lugar, nesta noite. É com você, é no seu particular. É para você tomar posse dessa palavra, amado irmão. E virar essa página de derrota, entendendo que o Senhor não te abandona, que o Senhor não desiste de você, que Ele não esquece de você, que Ele sabe como está o seu celeiro, que Ele sabe as lágrimas que você tem derramado. Aleluia. Isaías 40:31 vem nos comparando com uma ave. E aí eu comecei a pensar, Senhor, mas por que o Senhor nos compara com uma ave? Aí eu vou dizer para você, vamos viver um pouquinho a vida dos pássaros. Cores, cantos diferentes. Tá, eu estou de preto, a irmã está de verde, ele está de cinza, os anjos de amarelo. Não estamos de cores diferentes? Cantos diferentes. Um tem um agudo bom, o outro tem um grave, o outro é contralto, o outro é soprano, o outro é não sei o quê, o outro não canta nada. Eu, por exemplo, só faço do barulho e faço dor de ouvido nos outros, nada além disso. E aí? Mas a palavra do Senhor está nos comparando com as aves, então espera lá. As aves não têm um único canto. São cantos diversos, diferentes. Mas a palavra de Deus diz que toda a criação adora ao Senhor. Aleluia. Independente da cor e do cântico que ela tenha. Glória a Deus. Aleluia. E olha como é engraçado. Se a gente for pensar num falcão, ele é muito rápido. Essa é a maior característica de um falcão. Mas se a gente pensar em gansos migratórios, a gente fica tão pequeno perto de um ganso, e quando a gente vê um ganso a gente se acha tão grande. Quer ver como nós somos pequenos? Ele não é veloz, rápido. Porém, um ganso migratório, ele voa até 11.000 metros de altura. Consegue voar? Acaso você consegue voar? 11.000 metros de altura. Pode alcançar o voo de um ganso migratório.
Entenda uma coisa. Se você sair do nível do mar, seria o nível 0. Seria, não é o nível 0. E subir 2.300 metros de altitude, não vai dar bom, não. Você vai ter dificuldade para respirar. O seu organismo vai trabalhar de forma diferente, porque tudo começa a apertar. Porque o ar, o oxigênio para você já está ficando curto, pouco, rarefeito. Quem gosta de futebol aí já deve ter ouvido falar do jogador que vai jogar não sei na onde, que tem que ficar lá uma semana, 15 dias antes do jogo, para se adaptar com o local, senão ele não consegue correr e jogar bola, por causa dessa questão do ar. Aí um ganso, que eu olho para ele e falo assim, isso aí é tão pequenininho, eu sou tão grande, olha meu tamanhozão perto de um ganso. Voa 11.000 metros. E eu não chego nem a 3.000. Pois é. O que dizer de um pequeno beija-flor? Ele usa suas pequenas asinhas, que chegam a bater 80 vezes por minuto. Eu não tenho nem asa, não vou, quem dirá 80 vezes por minuto. E ele é pequeno. Vamos mudar de ave aí, um avestruz. Um avestruz é um animal que não voa. Um pássaro, uma ave que não voa, mas que corre. Corre muito. 70 quilômetros por hora. Um avestruz pode atingir. Quem entende um pouco de esportes aí, na atualidade, o maior corredor mundial atingiu uma marca de 64 quilômetros por hora. Ele perde para o avestruz. E olha que o cara corre, hein? Olha que o cara corre. 64 km por hora, eu acho que eu não corro nem 1 por hora. Pois é. As corujas enxergam bem à noite. São tamanhos, formas, cores diferentes. À noite, a visão da coruja, que de dia não é boa, alcança até 200 metros com precisão. Olha, estou de óculos aqui, eu não enxergo bem de perto, mas de longe vai bem. Se eu tirar o óculos de longe, eu continuo enxergando, mas acho que eu não enxergo, não está vindo do lado da rua, quem dirá 200 metros. E a coruja pequena e com uma visão tão ampla. E aí eu começo a entender por que o Senhor nos compara com as aves. Uma araponga, na região da Amazônia tem um tipo de araponga que ela tem um canto que chega a atingir 125 decibéis. O pastor José, quando foi fazer a documentação da igreja, deve ter sido informado na prefeitura que não pode passar de 50. Se a igreja fizer um barulho, todos nós aqui dentro cantando juntos, fizermos um barulho que atinja mais de 50 decibéis e alguém estiver fazendo a medição, a igreja pode ser fechada, inclusive, não somente multada. É ou não é o que eu estou falando? E o canto de uma araponga alcança 125 decibéis. Papagaios falam. Você fala? Peraí, estamos chegando mais perto, né? Porque o papagaio fala e a gente também fala. Mas o que nós temos que falar? Porque o papagaio, ele repete o que ele aprende. E nós devemos falar o que edifica. Chegamos perto, mas não somos iguais. E o Senhor continua nos comparando com aves. Como entender esse mistério? Pois é. Aí, o Senhor nos compara com o quê? Com uma águia. Renovarão, voarão os que esperam no Senhor. Ele nos compara com uma águia. E se você partir para o mistério da águia, você vai começar a entender algumas coisas. E assim como o Espírito Santo ministrou no meu coração, eu quero reportar essa palavra para a igreja nesta noite, para que você mastigue essa palavra, medite e entenda
que o Senhor te compara com uma águia. Não é com uma galinha que só cisca e espalha. A águia é uma ave imponente, uma caçadora nata. Pois é. Escute só. Força, visão e habilidade. Essas são as melhores descrições que você pode dar para uma águia. Força, visão e habilidade. A águia está no topo da cadeia alimentar. Lá em cima, ela não está embaixo para ser pisada. Ela está em cima. E é com essa ave que o teu Deus, o teu Senhor, aquele que você professa, te compara. Pois é. Ela age no voo. Plana muito bem. Sabe aproveitar as correntes para planar e economizar as forças para usar no momento certo. Quando ela está planando, ela atinge até 70 quilômetros por hora. Quando ela está à caça, 320 quilômetros por hora chega a atingir o voo rasante de uma águia para pegar a caça que está no chão. Os ninhos dela são fortes e grandes. Esses dias mesmo eu ouvi um pregador falando do ninho da águia. E ele colocou da seguinte forma: ela sobe, acha um lugar alto. E esse lugar alto tem um objetivo que você já vai entender. Aí ela pega gravetos, espinhos, galhos quebrados, faz um ninho grande, forte. Aí ela pega a pele de um coelho, de um animal que ela caçou. Ela pega as próprias penas, algodão, algo fofo, e forra esse ninho. E ali ela vai colocar os seus ovos. E vai cuidar. E vai zelar. Porque vem o período do ovo chocar. Quem é mãe aí sabe do que eu estou falando. Digamos que seria o nosso período gestacional. E nasce. Sabe o que ela começa a fazer? Ela vai alimentar os filhotes na boca. Mastiga, põe na boca deles. Conforme eles vão crescendo, os pedaços da caça vão ficando um pouco maior, porque eles precisam aprender a se defender e a se alimentar. Cresceu mais um pouco, ela já não traz mais na boca. Ela deixa um pouco longe dentro do ninho. Mais um pouquinho para fora do ninho. Nossa, que mãe ruim, não é? Não estava dando na boca e agora está pondo para fora do ninho. O ninho está lá no alto do penhasco, da árvore, do que for. É um ninho alto, não é no baixo. Que ruindade. São só filhotes. Pensa que acabou a ruindade da águia? Não. Eles começam a sair do ninho meio que obrigado para comer. Ela vai ensinar eles a voar. Sabe o que a mamãe águia faz? Ela pega o seu filhotinho lá em cima e solta. Voa. É isso que ela faz. Ela não ensina ele a bater asa, não. Voa. Ela solta ele lá de cima. Nossa, irmão, é pesado isso que você está falando, né? Então. Mas ela sabe que eles sabem voar. Ela fica de lá olhando. No primeiro voo, talvez não dê certo. O que ela faz? Usa sua agilidade, sua velocidade, desce, caga o filhote, volta com ele lá em cima. Pensa que vai deixar ele respirar? Não, ele tem que aprender a voar, ela solta ele de novo. É sequencial. O pé ele solta. Até ele aprender a voar. Esse filhote vai aprender a caçar. Sabe quantos quilômetros a mamãe águia enxerga? 5. A visão de uma águia, 5
quilômetros. Ela enxerga a caça a 5 quilômetros de distância. Eu acabei de falar que nós não chegamos nem 200 metros. Pois é. Com precisão cirúrgica ela enxerga. Pode ser um camundongo, ela enxerga. Não precisa ser uma presa grande. Ela tem um instinto protetor enorme, porque ela guarda esses filhotes no ninho com a própria vida. Porém, ela os ensina. E a vida vai passando. E os filhotinhos vão crescendo. E eles aprendem. E eles vão fazer as próprias escolhas. E quais são as escolhas que nós temos feito? Quando nós chegamos na presença do Senhor, porque nem todos nós temos o privilégio de nascer num berço cristão. Normalmente nós chegamos como? Feridos, machucados. Nós vamos passar por um processo. E acaso Jesus não disse, nasce de novo? Aí o que acontece? O Senhor nos pega com as nossas mazelas, com as nossas dores, as nossas feridas. Nos põe no ninho. Trata da gente. Cuida. E no tempo certo, como a águia. Vai, meu filho, voa. E será que nós temos voado? Porque a palavra diz que os que confiam no Senhor voarão como as águias. Por que nós nos comportamos de maneira diferente? Por que nós ficamos acuados mediante as lutas, as provações? Sendo que, vou voltar a dizer, se você não entendeu, para você poder entender. Se eu sou filhote de águia, o meu pai também é águia. Filhote de águia não é galinha. O que acontece? Vai, meu filho, voa. Ele me solta para cumprir o ID. Porque preso dentro de um quarto eu não cumpro o ID. Aí ele me solta e fala, vai, meu filho, caminha. Só que entenda, os olhos dele estão fixos em cima de mim, na minha caminhada, ele vai comigo. E por que nós vamos nos acovardando pelo caminho? Meu Deus. Por quê? Amados irmãos. Se era uma resposta que você queria, então eu vou te dar, deixa de ser covarde. Assim diz o Senhor para mim, para você, para nós nessa noite. O Senhor nos capacitou, nos deu dons, para que a gente possa viver o diferencial dele, para que nós sejamos uma ave imperial. Não é qualquer ave. Não é à toa que a águia tem esse nome, águia imperial. Não é em vão que o Senhor nos comparou com uma águia. Acaso você pensa que ele não sabe do teu potencial? Entenda, dentro de você tem um fôlego que vem dele. Aleluia. E ele sabe o que ele fez e ele sabe por que ele te fez. Aleluia. Independente do seu canto e da sua cor. Quer ver? Uma sábia mulher, um dia desses pregando, disse assim: eu sou uma partícula do Criador. Vocês não têm noção de como essa frase me impactou e eu carrego ela para a minha vida. Porque nós somos sim uma partícula do Criador. E nós temos que ter orgulho disso. E a águia, ela não fica acuada. Ela não fica no canto escuro da vida. Ela caça, ela não fica esperando. Ela vai atrás, ela corre, ela faz diferença. Não é à toa que ela está no topo da cadeia alimentar. Se ela fica acuada no canto, ela é abatida facilmente. Mais ou menos 40 anos de vida da águia. A nossa idade de ouro, me parece, não é não? Não é a nossa idade de ouro? Pois é, porque quem está chegando nos 50, aleluia, já começa a sentir o cansaço.
Mas com 40 a gente tá, ó. Já passou as dificuldades do início da vida, já está mais maduro, já apanhou um pouco, já aprendeu a voar. Pois é. A águia vai passar por um momento de renovação. Sabe o que ela faz? Ela volta lá no ninho. Porque aquele ninho dela lá é o ninho original. Provavelmente, tudo correndo bem, toda vez que ela for botar os seus ovinhos, ela vai lá reconstruir aquele ninho naquele mesmo lugar. E é para lá que ela vai voltar, porque ela precisa se renovar. Arranca a pena, se esfrega nas pedras para lixar o bico, para arrancar o bico, arranca as garras, as escamas dos olhos ela também tira. Ela passa por esse processo num período de tempo. Mas quando ela sai deste momento, ela sai renovada. Aleluia. Forte. Pronta para voar. Está na prova aí? O que aconteceu com as suas mãos? Cadê os pés que o Senhor te deu? As mãos para abençoar o próximo e os pés para levar a palavra dele. Está machucado, está ferido, as pedras do caminho cortaram os seus pés? A águia passa pelo processo da renovação. E hoje o Senhor desce nesta casa para nos renovar, porque grande é a obra que Ele tem conosco. Ei, quem está aqui desde o começo, quem viu essa obra crescer, o templo era metade disso aqui. Quantos irmãos tinham aqui, quantos irmãos tem hoje? O Senhor tem se manifestado neste lugar, e acaso você pensa que Ele te trouxe aqui para quê? Para você continuar vivendo os mesmos dias? O Senhor está nos convidando a ser renovados. Aleluia. O Senhor nessa noite está nos convidando a viver o diferencial dEle. Olha só, Mateus 6:26. Olhai para as aves dos céus. Se você ainda não entendeu, o Senhor está falando no teu particular. Está cansado? Tudo bem. Todos nós temos um momento de cansaço, mas se renove. Você precisa voltar para o ninho? Ei! Entra no teu quarto, fecha a porta e vai falar com Deus. Ali é o teu ninho. É o local da tua intimidade, é o local da tua proteção, do teu resguardo. Assim diz a palavra do Senhor. Assim o teu Deus te recomendou. Não tem problema você voltar para o quarto. Não tem problema você voltar lá e ficar lá chorando sem saber o que fazer. O que acontece é que o quarto não é lugar para você ficar. O quarto é lugar para você ter intimidade, se fortalecer, se renovar como a águia quando volta para o ninho. Porque há uma missão, um projeto em andamento. E esse projeto tem o teu nome. E o Senhor conta com você. Porque o que depende dele fazer, ele tem feito. Ele te trouxe até aqui, ele tem cuidado de você, ele está olhando você. Só que voar é você que tem que voar. É você que tem que se posicionar diferente. Olhai para as aves do céu. O celeiro está vazio? Elas não plantam, elas não colhem, mas elas também não passam necessidade, porque o Senhor cuida delas todos os dias. Ele é a provisão delas. Olha só, elas têm uma veste plumada, que foi o Senhor que as deu. E se começar a cair as penas, o que acontece com a águia? Renova. Porque o Senhor tem renovo para as nossas vidas. Aleluia, Deus. O bico está meio esquisito, não se preocupa não. O Senhor desce com a lixa e te dá uma nova voz, um novo cântico. Coloca palavras vinda dele na tua boca, para você ministrar, porque está ali caído, sem esperança, sem perspectiva. Mas olha só, ele vai colocar as palavras na boca de quem? Na sua. E do que adianta você ficar com a boca fechada? Usa-me, Senhor. Mas eu estou disponível para Ele me usar?
Alcança, Senhor, as vidas, as nações. Mas o que eu tenho feito para que as nações sejam alcançadas? A primeira nação que você precisa que alcance é a sua casa. Aí você fala assim, mas se eu falar para o fulano, tem ave que fala, mas tem ave que só canta. Que tal começar a ministrar? Não diretamente. Tá lavando a louça? Vai cantando um hino. Pode ser baixinho, depois você vai aumentando o tom. Com calma, com zelo, com prudência. A águia está lá no voo. Ela está com fome. Ela olha, ela mira, ela planeja, para depois executar. Ela não só se joga. Seja sábia, seja sábio, edifique a sua casa. Não é isso que a palavra de Deus fala? Começa cantando baixinho. Entra no quarto. A pessoa não está lá, mas você pode orar. No lugar que ela dorme. Ela nem sabe o que você está fazendo. Mas ela não precisa saber. Deus está vendo. Você cumprindo a sua maior missão. Porque a nossa maior missão é dentro da nossa casa. Viemos aqui para nos abastecer. Para chegarmos lá e semearmos. Um semeador saiu a semear. Mas para ele semear dentro do embornar, eu gosto dessa palavra. Os novos, Maria Clara nem sabe o que é isso. Dentro do embornar, tem que ter semente. Alguém tem que ter colocado aquela semente ali dentro. Senhor, eu estou aqui, disponível para ser um embornar seu. Será que você pode levantar a sua mão nessa noite e dizer isso para o Senhor? Que você está disponível. Independente da condição física, psicológica, emocional que você se encontra, você está disponível para Ele te encher, para que você possa ser renovado e para que você possa viver o diferencial dele. O ID do Senhor é hoje, é cumprido aqui. Você faz a sua parte aqui, o fruto dali que alcança alguém lá na África. Não necessariamente você tem que ir lá, mas você tem que começar a fazer alguma coisa. É importante sair daqui lá na África? É sim. Mas o Senhor a uma ave deu uma cor, a outra Ele deu a capacidade de correr, a outra Ele deu a capacidade de falar, a outra Ele deu uma visão aguçada. Cada um no seu chamado, debaixo do propósito do Senhor, que é unificado para cada um de nós. Aleluia, Deus. Pois é. Talvez essa não seja a palavra que você veio buscar nesta noite. Mas entenda que o Pai só corrige aquele que Ele ama. E o Senhor vem aqui hoje chamar a nossa atenção e dizer para nós: eu tenho renovo para você. Eu tenho renovo para a tua casa. Mas eu preciso que você se posicione. Eu estou cuidando de tudo. De tudo. Eu estou zelando de tudo. Não te preocupas. Aquieta. Ainda que você se sinta em queda livre, o Pai está cuidando. Ele não vai permitir que você se arrebente no chão. Antes disso, Ele vem com a mão forte dele, te pega e te leva para o alto de novo. Não tem comida lá? Que comida que está faltando lá? Às vezes não é arroz e feijão. Às vezes é palavra. Palavra. Quanto tempo faz que a sua Bíblia só é aberta dentro da igreja? Palavra. Às vezes o alimento que está faltando lá é palavra. Quanto mais intimidade eu tenho com o Pai, mais Ele se manifesta na minha vida. Irmãos, o Senhor quer fazer um rebuliço santo na minha, na sua, nas nossas vidas.
Mas nós precisamos mudar o comportamento. Nós precisamos ser diferentes. E não se preocupe se alguém te criticar, não. Se alguém vir tentar te desanimar. É justamente por isso que o ninho da águia é alto. Porque na hora que ela está fragilizada, ela está protegida no ninho alto. Aleluia. Não se preocupa com a esquerda ou com a direita. Acaso a palavra do Senhor não diz que 1000 de um lado, 10.000 do outro, mas a gente não vai ser atingido? Esse é o teu Deus. É um Deus que zela, que cuida. Aleluia. E que te abraça nesta noite. Aleluia. Dizendo para você que Ele está cuidando de tudo. Glória, glória. Dizendo para você que Ele quer ser a diferença na tua vida. Mas você precisa estar disponível para receber esse diferencial dos céus. A igreja se coloque de pé.